Escândalos atrás de escândalos, as emendas parlamentares vêm ocupando os noticiários no Brasil recentemente. Nós somos o Gestão Pública Sem Filtro. Meu nome é Michele Stoff, eu sou advogada, eu estou aqui com Flávio Rabetti, servidor público da área de convênios na Prefeitura, diretor do município de Campinas, Mariana Juabre, procuradora do município de Campinas, e hoje a gente vai falar tudo o que você nunca ouviu sobre as emendas parlamentares. Fica com a gente. Bom, Flávio, vamos começar. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é emenda, para quem está aqui e não tem a ideia do que seja, né? Conta pra gente. Vamos lá, Mi. Primeiro é um prazer aqui estar com vocês mais uma vez, Mari, Mi, minha parceira aí, minhas duas parceiras, né? Vou falar em termos práticos para a gente entender um pouco o que são essas emendas parlamentares, né? Então, tanto o município, o estado e o governo federal, eles devem enviar o seu orçamento, que ele vai gastar no próximo ano para o legislativo, para a Câmara Municipal, para a Assembleia e para o Congresso, né? E nesse orçamento, atualmente, tem uma porcentagem que vai para os deputados, para os senadores, para os deputados estaduais e alguns municípios para os vereadores. Então, aí que surgem as emendas parlamentares. É um pedaço do orçamento do executivo no qual o vereador ou o deputado e senador tem direito a gastar de acordo com o que preconiza a Constituição Federal ou as normas infraconstitucionais. É daí que nascem as emendas parlamentares no nosso Brasil. Então, a emenda é um pedacinho do orçamento que o legislativo vai decidir para onde vai. Perfeito, É isso mesmo. Vamos pensar assim, Mari. Lá na sua casa você tem o seu orçamento para gastar durante o mês e aí chega lá o seu tio, que vem lá de Pernambuco, certo? E você tem que começar a destinar uma porcentagem do orçamento para os gastos do seu tio. É basicamente isso aí que acontece. O executivo, além dos gastos que ele tem com as políticas públicas, os projetos dentro dos seus ministérios, secretarias, né, no caso do estado e município, ele também tem que destinar um pedacinho desse orçamento obrigatoriamente para os vereadores ou deputados e senadores, né? Então, chegou um convidado novo para a festa, eu tenho que separar um pedaço de bolo para ele. Isso mesmo, perfeito. É isso. Funciona basicamente dessa forma. No governo federal, é 1,2% da receita corrente líquida. Tá. Então, você tem ali essa porcentagem dentro do governo federal, do qual esse 1,2%, 50% vai ser destinado para a saúde. Um exemplo aqui, tá? O parlamentar ele tem 20 milhões para gastar durante o ano. Então, desses 20 milhões, 10 milhões obrigatoriamente deve ir para o SUS. Ele tem que gastar para o SUS. Os outros 10, aí ele define as políticas que ele bem entende para estar destinando. E quais são os tipos de emenda, Flávio? Porque eu ouvi dizer que tem tipos diferentes. Tem tipos diferentes. É o que está dando polêmica aí de acordo com os escândalos que a Mi tem falado, né? As emendas, constitucionalmente falando, elas são divididas em duas áreas, mas eu vou puxar mais uma aqui por conta da saúde. Então, ela vem lá a Constituição falando que as emendas podem ser destinadas para finalidade específica, é aquela que gera um convênio, tem um instrumento jurídico, um contrato de repasse, né, no caso de obras e serviços de engenharia, e as emendas com a modalidade especial. Essa da modalidade especial que é uma novidade que vem, que tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade feitas no STF por conta da falta de transparência e rastreabilidade do recurso. Porque essa emenda especial, enquanto o deputado ele indica para o proponente, para o município, esse recurso cai diretamente na conta do município, não há um instrumento a ser celebrado. E aí esse controle fica mais difícil por parte do proponente, por parte do município. É isso que vem dando muitas notícias aí, dentre outras emendas, mas essas duas emendas, a especial, que vem chamando a atenção. E a outra que eu falei é as que vão via fundo. Então você tem as emendas parlamentares via Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal. Ela é também mais flexível porque ela não tem um instrumento jurídico. Ela é mediante portarias pelo Fundo Nacional, do qual estabelece as regras dessas emendas, né? Então,
Das Mas da emendas portaria não faz um convênio, um instrumento? Não faz, boa pergunta, não faz um instrumento. Você segue de acordo com a O que está na portaria portaria. para estar atendendo ali a política necessária para aquele fundo. Então, das emendas individuais, são essas 3 que eu chamo a atenção da Constituição. Existem outras emendas que a gente chama de grupão, que são as emendas de bancada, do qual você tem as bancadas estaduais dentro do Congresso e eles também têm direito a um pedaço dessa pizza. Então, além do seu tio de Pernambuco lá, agora chegou a esposa dele e os filhos. E eles têm mais um pedaço aí do bolo para ser repartido com eles desse orçamento seu que já está inchado com as despesas obrigatórias, né? Então, você tem essas emendas também destinadas às bancadas que são obrigação do governo federal. E essas emendas, elas representam 1% da receita corrente líquida. Então, você tem 1,2 para as individuais e 1 para as bancadas, para serem destinados para as bancadas no Congresso Nacional. Né? Nossa, é muito dinheiro, hein? Muita grana. Muito Muita dinheiro. grana. Então a gente tem que saber direitinho como usá-lo, né? E o interessante é você dizer que não tem rastreabilidade, né? Porque geralmente na administração pública, todo o regime de parceria, de contratação foi pautado em burocracia, formalidade, instrumentos jurídicos para isso, né? Então fica meio solta essa questão, né? E essas emendas especiais, por conta desse problema, a gente teve no ano passado uma instrução normativa do Tribunal de Contas da União, a 93, que estabeleceu várias regras, burocratizando mesmo, né, como você disse, e também o STF solicitando várias informações para a CGU e impondo várias regras para o Executivo para a execução dessas emendas. Hoje, essas emendas, quem vive isso no dia a dia, na ponta, a principal demanda do dia para essas pessoas são as emendas especiais, por conta do tamanho de exigências que estão vindo para comprovar a rastreabilidade do recurso. Então, você tem uma mudança de paradigma dessas emendas por conta dessas exigências. Mas tudo isso buscando a transparência, né? Que é um princípio cada vez mais forte na administração pública. E por conta também, Mari, das denúncias que ocorreram e da forma quando vem um recurso e ele não tem regras para você utilizar, não existe um convênio, não tem uma portaria ali limitando ou estabelecendo algumas diretrizes, ele fica muito solto. E aí o que acontece com o prefeito da cidade? Ele sabendo que o recurso está solto, ele vai usar para a necessidade dele. Mas nem sempre aquele recurso que está ali é para usar para aquela necessidade. Vamos aí num exemplo, despesa com pessoal ou pagamento de custeio da dívida. Né? A emenda veda, a Constituição veda esse tipo de utilização de recurso, oriundo dessas emendas. Mas os prefeitos vão e utilizam. E depois, como você não tem transparência e rastreabilidade, você fica como se cometendo um crime perfeito, né? Não é isso que acontece. Um crime né? que não é... O tribunal vem, principalmente no estado, o Tribunal de Contas é muito forte nessa fiscalização. Eles vêm em loco, eles verificam se todas as regras foram colocadas, se o recurso foi empregado corretamente. E aí você começa a ter um surto de ineficiência no uso da emenda. E até que chega no STF, aconteceu aí, vem ocorrendo, né, no dia a dia, todas essas exigências e travas e suspensões dos recursos. Né? E no final das contas é o que a gente sempre fala por aqui, né? Falta planejamento. Porque os municípios não se planejam, recebem um recurso a mais, não sabe direito onde vai usar, como vai fazer, usa em qualquer lugar e ainda corre o risco do gestor público depois de ser responsabilizado, né? Perfeito. Usa esse capital político de que trouxe o recurso tal, mas aí não aplica da melhor forma, né? Ou da forma como ele deveria ser, porque deveria. é um recurso carimbado, né, Flávio? Acho que a gente pode falar isso. Sim. Ele é destinado para um fim específico. Ele é. Acho que isso é muito tanto importante. que as especiais agora, quando você é contemplado, você tem que vincular a especial numa política pública do governo federal, de um programa através do ministério. Então, agora ela já não vem mais na conta e você utiliza como quer. Você vai vincular ela a um programa, a uma finalidade. Ela é carimbada. Tudo na Como tentativa. se fosse um convênio, só que Sim. não tem um instrumento jurídico ali estabelecendo o convênio do jeito que tem da finalidade específica. Né? Tudo na Legal. tentativa de deixar tudo muito transparente, né? Sim. O que é muito bom. Perfeito. Isso mesmo. O tribunal cada vez mais fala sobre transparência, Sim. né? Bom, Flávio, tem outra pergunta aqui para você. Você mencionou o município, né? O Poder Executivo.
Só o município, só o poder público pode solicitar essas emendas? Quem pode pedir emenda para o deputado? Quem pode ir lá bater na porta e pedir? Todos que trabalham com recursos públicos podem estar solicitando as emendas. A origem do recurso vai estabelecer as regras. Vamos lá, se eu tenho uma OSC, que ela é regida lá pelo MIROSC, né, pela lei, pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, elas têm as regras estabelecidas para conseguir esses recursos. No mínimo 3 anos de atividade, tem um plano de trabalho condizente com o programa daquela emenda. Ele é muito mais burocrático do que uma prefeitura, né? Por conta também desses problemas que ocorreram no passado. Se eu tenho uma entidade filantrópica, vamos lá, um hospital, uma santa casa, eu posso também requerer o recurso. Se ele vier como custeio, ali ele vai fazer uma ponte com o Estado ou com o município para estar recebendo esse recurso. Agora, se ele vier como um investimento, ele já vai direto via convênio para a filantrópica. Então, todos que trabalham com recurso público, eles podem estar buscando esses recursos, mas tem que obedecer às regras estabelecidas da origem desse recurso para cada qual. Então, tanto a iniciativa privada, através dessas entidades, sem fins lucrativos, filantrópicas, podem e o poder público também. Perfeito, isso mesmo. Cumprindo as regras. E tem um teto? Como é que funciona essa questão do teto? Porque adianta eu ir lá, eu tenho uma entidade, sou presidente da minha entidade, vou lá, conheço um deputado, consigo, meu projeto é bom, consigo lá um valor, sei lá, de 300 mil reais. E aí, acontece de chegar a esse valor e eu não conseguir usar? Tem um teto, vamos lá. Quando a gente falar em saúde, a gente sempre vai trabalhar com um RAG, que é o Relatório Anual de Gestão. Todo começo de ano é apresentado esse RAG, além das fiscalizações dos órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. Esse RAG é feito pelo poder público? Esse RAG é feito pelo poder público com base nos recursos que ele conveniou com essas entidades. Essas entidades, dentro do RAG, dentro desses convênios, têm os seus tetos, que é o quê? É o valor da produção que ela executa para receber o recurso. Então, vamos colocar lá que uma determinada entidade tem 100 mil reais de teto. Não adianta nada você passar 300. Ela não vai poder porque usar. O teto dela veda. O primeiro passo, então, do poder público, ao cadastrar uma emenda para uma entidade, a pedido de um parlamentar, ou até do chefe do executivo, é verificar se o cadastro dela, que NAI dela, é compatível com aquela emenda. Então, ele verifica lá, uma entidade, vamos lá, a PAI. Ela é compatível com o recurso da emenda? O CNAE está certo? Está certo. Esse CNAE consegue receber o recurso? Ele tem convênio já com o poder público? Tem. Qual que é o teto dele? O teto dele cabe o recurso? Cabe. Então, aí eu cadastro aquele recurso, aquela proposta com base no recurso que foi indicado para ela. Mas eu posso cadastrar para o meu município, se eu verificar que ali tem empecilhos para aquela entidade. Eu não preciso devolver o recurso. Eu posso cadastrar diretamente para o meu município com o CNAE da Secretaria de Saúde, né? Ou se eu tenho, como no caso nosso aqui de Campinas, a Rede Mário Gatti, que é uma outra personalidade jurídica, posso cadastrar com o dela e depois repassar via convênio esse recurso para ela. Então, por exemplo, se o teto dela é 100 e eu recebo 300, eu posso cadastrar o 100, fico com 200. Você respeita o teto da produção e pode ficar com os 200. O poder público fica com os 200 e a entidade com os 100. Aí você faz 2 propostas. Uma com o CNAE da instituição e o outro com o seu. Tem que fazer a proposta certinho. Se fizer separado. a proposta errado com 300, vai perder os 200. Isso, você não vai receber por conta do seu teto. Né? Aí o poder público pode indicar para outra entidade esse saldo? Pode indicar, perfeito. Para a mesma finalidade. É uma discricionariedade, isso tem que ser muito bem colocado, que é uma discricionariedade do poder público. Né? A destinação desse recurso tem que ser conveniente para ele. Muitas vezes as entidades recebem porque ela quer incrementar a sua demanda ou tapar um buraco, né? De uma despesa que ela paga com o próprio. Esse recurso da emenda, ele não funciona assim. Né? Ele vai respeitar o teto e ela não vai conseguir tirar o dela para colocar só o dele. Então, tem uma discricionariedade do poder público também que ele pode estar trabalhando dessa forma. E a ideia desse teto é para não acontecer, tipo, de uma entidade recebe muito e outra não recebe nada? É como se fosse uma corrida por produção. Então, você tem uma entidade com seus leitos,
um hospital, né? Vai aumentando o teto de quem produz mais, não? Se você conseguir comprovar no RAG que você aumentou a sua produção, no próximo ano você recebe mais de acordo com a sua produção. Então é uma corrida meio que assim, aquele que conseguir produzir mais e comprovar essa produção ganha mais. Vai ser beneficiado. Né? Eu não posso estar na mesma produção e querer o recurso para ficar tampando outro tipo de despesa. Um exemplo, empréstimo, por aí vai. Para tirar o meu. Para tirar o seu, porque você está apertado. O que acontece com as filantrópicas no Brasil, né? Sim, no Brasil. muito. Estão todas estranguladas, né? Geralmente elas são por um ano, por exemplo, e aí a entidade tem que renovar o pedido, renovar o projeto. Tem que ser contemplada novamente. As emendas parlamentares, a indicação ocorre anualmente, né? Por incrível que pareça, esse ano ainda não votaram o orçamento federal, né? Acho que é para o dia 11 agora de março, se eu não me engano. Tem que esperar o orçamento, sai um decreto de execução para as indicações das emendas, né? E a gente vai chegar no meio do ano daí. Nossa! E com que? Você mencionou custeio, você mencionou obra, investimento. Com que a gente pode gastar essas emendas, Flávio? A gente pode gastar com esses investimentos, tanto a finalidade específica como a especial. Quando o deputado for indicar, ele já vai colocar se é custeio ou se é investimento. As especiais têm que respeitar uma regrinha. 30% das especiais ela pode ir para custeio e 70% para investimento. Então, muitas das vezes você quer custeio, mas ele não tem mais saldo, só tem saldo de investimento. Então, tem que ter essa conversa prévia com o parlamentar. E a finalidade específica você pode estar indicando tanto para custeio também como para investimento. Lembrando que aí vai gerar um convênio. E se for custeio, tem que respeitar o programa do ministério dono daquele recurso. Né? Vamos colocar em termos práticos aqui para o pessoal entender. Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Ele tem toda uma complexidade de custeio para ser utilizado. Não é que cai o custeio para o município e ele utiliza da forma que quiser. Não. Ele tem um programa que ele tem que seguir, no qual é bem rígido e muitas das vezes os municípios não conseguem cumprir. Né, de tamanha rigidez desse programa. Então, quando você fala em custeio, que é convênio, para municípios de médio e grande porte é bem complexo. Porque você tem as atas em andamento, que não são similares ao programa do governo federal. Então, você tem que licitar especificamente aquele produto para custeio, que às vezes não vale a pena. Tem que se pensar bem. Né? Diferente do custeio da especial. O custeio da especial, quando vir, ele vai respeitar aquela política daquele programa do Ministério, mas ele é flexível. Não tem exigências para serem feitas. Né? Nossa, é interessante, né? Porque quanto mais difícil uma coisa, né? Mais confuso, mais margem para não observância do ordenamento jurídico fica, né? Então, precisa ser regulamentado tudo isso, né? Eu acho. Muito claramente ser dada transparência nisso, né? E falando em transparência e planejamento, quem que decide, Flávio? Quem que decide para onde vai, aonde eu vou usar, como que eu vou usar esse recurso? A indicação, ela nasce do parlamentar que quer beneficiar aquele proponente, aquele município ou aquela entidade. Mas a gente tem um passo atrás, que é essa negociação entre o proponente e o parlamentar. Então, eu tenho ali todo um planejamento do qual eu sei que determinadas políticas não coube no meu orçamento do município e eu tenho que sentar com os parlamentares e mostrar para eles se há interesse em estar destinando recursos para aquelas políticas. Com isso, surgindo a janela para as indicações, o parlamentar vai lá e indica corretamente. Esses são os melhores dos mundos. O que acontece hoje com os municípios? O parlamentar sai indicando, não há essa conversa prévia e o município não consegue executar. Porque muitas das vezes a indicação, ela é errônea. Às vezes o município nem precisa daquilo. Nem precisa. Às vezes o parlamentar ele quer destinar recursos lá para um hospital e ele encaminha para atenção básica, que é centro de saúde. E não precisa. Não precisa. Precisaria alta complexidade. E o hospital precisando, isso. Então, ou o contrário, né? Já vi muito a gente receber, eu brinco que é aqueles presentes de grego, né? O elefante branco. Você recebe, sei lá, um equipamento caro, um tomógrafo, e aí você precisa de um lugar especial, uma sala climatizada para instalar. Não tem isso no município ou no ente que vai receber.
né? Não tem aonde colocar, fica com aquele negócio lá parado. Você não tem o dinheiro para fazer essa E eu infraestrutura. nem precisava daquilo, Uhum. eu precisava daquele outra dinheiro em outro lugar, porque a minha política pública estava voltada para outra coisa. É isso. É isso. Gente, é muito planejamento, então, né? A gente Total. vê que não acontece esse planejamento hoje. Eu tô imaginando aqui, você tava falando, eu tava imaginando assim, uma corrida de prefeitos para Quem o chega Congresso. primeiro. Quem chegar primeiro, quando abrir o orçamento, pega. Porque realmente, 5.500 e poucos municípios, né? Como que cada um vai ter que correr para fazer isso? É. E tem que ir com um bom projeto, né? Esse planejamento aí, indo para o que a Mari falou aí, é essencial, né? Flávio, é essencial. Você tem a questão dos projetos, ela é prioritária, você tem que ter bons projetos para apresentar, mas a gente também tem que pensar que tem a questão política, o interesse do parlamentar. Sim. A gente está aqui em Campinas, numa região que é muito próspera para os parlamentares, em termos de voto. Só Campinas tem 700 mil eleitores, se eu não me engano. Né? Sim. Então, a janela de oportunidade para esse pessoal é grande. E muitas vezes, então, existe a indicação por compromissos até de liderança local junto ao parlamentar, né? Nem sempre o prefeito ou o secretário, e sim lideranças mesmo que tem essa articulação com os parlamentares. E esse recurso vem, você nem fica sabendo como que ele chegou. Depois que você entra em contato, você vai procurar saber, uma liderança X indicou para determinada coisa. E essa determinada coisa não é viável. Nossa. Então você tem Você toda não essa... precisa, né, daquilo. por ser uma janela grande para os parlamentares, né? A gente tem também um grande problema que essas indicações que vêm com essas lideranças, fica difícil de explicar. Parece que eles não querem entender, né? Uma área apontada que é irregular, uma área de APP que você não consegue construir, e a pessoa, a liderança quer naquela área, porque é a região dela, né? Nossa, e o município vai ficar de mãos atadas, nem podendo construir Isso. naquela área de preservação. E nas emendas, Que eu sempre loucura. falo, tem o ganha-ganha. Você faz uma boa política pública, vem o recurso, o parlamentar ganha o voto, porque o recurso é dele, e nós, enquanto poder público, ficamos felizes porque demos efetividade àquela política. Só que tem também o perde. Quando acontece esses casos, politicamente é muito ruim. Porque você tem aí as redes sociais e por aí vai, divulgações que você perdeu o recurso porque você quis, e não é bem assim. Muitas vezes o recurso veio inviável. Não tinha nem como Não executar. tinha como se e chegou. quisesse, Isso né? mesmo. Ou seja, a falta de planejamento lá atrás. Isso mesmo. Né? De novo. Não é nem o planejamento, você tem o planejamento, mas o recurso aparece, porque uma liderança local conseguiu. Aí Tá, entendi. Veio de lá pra cá, né? Veio de lá Planeja pra cá. nesse sentido, né? Tipo, a liderança local tem que também ir pro poder público e falar, Exato. tenho contato com o Perfeito. parlamentar X e eu consigo trazer um recurso pra cá. O que precisa? Perfeito. Mas eu quero contemplar a minha região. O que eu preciso aqui? O que na minha região é E possível outra, né, ser Mari? feito? Tem que estar previsto na lei orçamentária, no plano plurianual, Sim, tem um monte tem que de conversar coisa. antes, né? Isso não Tem acontece. que combinar com os russos, né? Como diria o... Perfeito. E em termos práticos, o que a gente tem feito para dar solução a isso? É conversado com a assessoria dos parlamentares que antes de indicar, seja por liderança ou até pleito nosso, entrar em contato e conversar com a gente, para a gente Sim. direcionar. Falta, que é então, viável, o planejamento do lado de lá. Isso. Né? Porque às vezes o cara tá indicando e É. eu quero atender o seu João da esquina aí. Mas calma aí, cara. Vou dar Vamos dinheiro conversar para antes. construir um campo de futebol no Isso. bairro tal, na Chama o praça João, tal. vamos conversar antes com o João, vamos estabelecer aqui como que funciona para o João ter o seu campo. Né? Porque E se senão não ele for acha viável, que explicar. aquela área... não, tem uma área ali. Não, aquela área não pode. É preservação permanente. Enfim, não tem alguma Isso. inviabilidade ali que não dá. Mas tem uma outra área, num local próximo. Vamos tentar ver se Que a gente daria faz para aqui. atender, né? É tudo uma questão de Total. planejamento. Conversado, né? Conversar. Você vê, planejamento e comunicação, né? Entre os Comunicação, poderes, exatamente. entre os poderes e a sociedade, as entidades que atendem ao poder público, né? E aí, nesse caso, Flávio, que eu consegui a emenda e não usei, o que acontece? Devolve o dinheiro? Como é que faz essa No história? mundo jurídico, você, enquanto procuradora, sabe muito dessa resposta, né? Depende. Ah, que ótimo, adoro essa resposta. É típico de Depende, advogado. depende da emenda. Vamos lá, vamos trabalhar com as emendas da saúde, fundo. Tá. As emendas fundo a fundo, por conta da municipalização do SUS, você não precisa devolvê-las.
Então, fica no Fundo Municipal de fica Saúde. no Fundo Municipal e, como eu falei, é conveniente e é discricionário do fundo estar utilizando esse recurso. E aí eu uso como eu quiser. Tem alguns casos, alguns exemplos, eu posso até falar aqui, porque já foi dada transparência, né, de deputados que enviaram para determinadas instituições e essas instituições não estavam aptas para receber. Não houve a devolução desse recurso. Ficou no Houve a orçamento opção do municipal. secretário de Saúde e direcionar esse recurso para onde precisa. Tá. E esse recurso foi aplicado e os órgãos de controle, depois a entrega do RAG, vai analisar se esse recurso foi empregado da forma correta. Né? Mas não houve a devolução. Agora, quando eu falo de um convênio, que eu assinei ali para compra no equipamento, não deu certo, eu tenho que devolver. E aí vai Vai pra pra onde? Vai para o Ministério da Fazenda. Volta para os cofres da Isso União. mesmo. A gente verifica que não teve a efetividade do recurso, presta contas dessa inefetividade do recurso e o governo vai emitir uma GRU, que é uma Guia Geral da União. E aí, com essa guia, a gente devolve o recurso para o Ministério da Fazenda. E é ruim até para o Ministério, porque não volta para o Ministério, olha só. Eu tenho lá um equipamento, uma construção de um society para o esporte. E aí eu estou devolvendo porque não deu certo, porque era área de APA e não rolou o Campo Society. O Ministério do Esporte vai ficar triste com a gente, que não volta para ele. Perdeu lá, esse dinheiro. Para o Ministério da Fazenda, do qual ele vai depois Destinar. direcionar. Ele não vai voltar. Nossa Senhora. Aqui para o município, né? Vai para a Secretaria de Finanças e ela verifica onde que ela tem que tampar buraco depois com esse recurso aí. Né? Ou seja, é muito feio, né? É muito feio porque o ruim. Ministério fica e Perde o parlamentar todo pior mundo. ainda. É Daí mesmo. não destina mais também, né? Falar, não vou destinar pra vocês não executam, não fazem Sim. direito. Mas olha só, não combinou com os russos antes. É, Aconteceu isso. como diria Vou contar um aquele caso jogador. para vocês desse aí. Conta. Eu cheguei numa determinada deputada, ela já não é mais deputada. Ela é bem famosa, aliás. E fui pedir um recurso para ela. Ela já havia destinado para gente 1,5 milhão para construção e reforma de uma área aqui em Campinas. E cheguei para ela para pedir mais recurso no outro ano. Ela olhou, ela pegou o relatório de Campinas, não havíamos executado essa. Ela falou: você some daqui. Você vai executar o que eu mandei e depois você vem pedir mais. Então funciona assim. Olha que feio, hein? Mas tá certo, né? Porque realmente. Tá certo. Aí você falou de RAG, de prestação de contas, que o poder público tem que prestar contas dessa emenda. E se o recurso foi feito através de um convênio com uma entidade privada, sem fins lucrativos, essa entidade também precisa dar transparência para isso, certo, Flávio? Porque muitas vezes, e eu já vi isso, a portaria ou mesmo o convênio não explica que tem que ser prestado contas, né? Como essa prestação de contas vai acontecer. Aí como que o poder público lá no final vai fazer o RAG? Sem base de como a coisa aconteceu realmente, né? Tem que prestar contas e até um princípio, né, Mi? Todo centavo de dinheiro público ele tem que ser dado transparência, né? Exato. Então, se você recebeu qualquer coisa do dinheiro público, você tem que dar transparência. E, além disso, para essas entidades, existe a prestação de contas. Isso. E uma prestação de contas glosado o valor, ela deixa de receber no próximo desembolso o valor integral, porque eles vão estar glosando aquilo que foi aferido parcialmente lá atrás. Olha o prejuízo para a entidade. Uma boa pergunta. Esse dinheiro, quando vem para uma entidade, ele vai todo para uma Geralmente conta por desembolso. específica ou é desembolso? São feitos desembolsos para a entidade. Então, ela tem que ir juntando essas prestações, mesmo que ela apresente só no final, né? Ela tem... Aí é o convênio que vai estabelecer. Sim. Né? O final é o pior ainda, porque se ela tiver uma prestação de contas irregular, vai ela não só vai no receber fim. mais. Mas e se for pela portaria, que não tem convênio? A portaria deveria prever como essa prestação de contas acontece, certo? Ela prevê. No caso, se for direto para a entidade, Fundo Nacional para as entidades, a gente está falando em investimento. Então, ela adquire o investimento ali e presta contas daquilo. Perfeito. Acabou. O custeio, ela tem que prestar contas para o órgão proponente, para o município ou para o estado. Mensalmente, porque ela tem, trimestralmente. De acordo com o convênio, porque ela tem um instrumento jurídico ali com o proponente, no qual ela tem que seguir as regras, que é a questão da produção. Perfeito. Ela tem que prestar contas daqueles gastos. Né? E aí o município que glosa, não é o governo federal. O dinheiro do governo federal já está na conta.
seja MAC, seja PAB, A partir daí o Tá na município conta. toca. o município que vai glosar para a entidade esses recursos. Mas aí se o né? município glosa, ele não paga. E o dinheiro fica nos cofres Fica nos municipais. cofres municipais. Não devolvo isso para a União. Não devolve. Ele aplica Por em conta outra aplica da em outra municipalização do SUS, ele pode lá no Se final, for na área da se ele não for- saúde, né, também. É, na área da Isso, saúde. perfeito. Na área da que a saúde. gente está falando. E aí a entidade que se lasca, porque aí ela vai ter que arcar com aquele custo. Quer arcar com aquele custo se o convênio vier, com o município, vier a vencer e não tiver prorrogação, novo convênio, aquelas despesas que foram glosadas, ela vai ter que se virar para pagar. Olha só como é importante também as entidades entenderem, É. né? E saberem gente- como usar isso e como prestar conta. E dá transparência e rastreabilidade para tudo que foi gasto. Exato. Eu percebo, né, do lado de cá, do privado, que muitas vezes a gente não consegue dar rastreabilidade para coisa. Então, é a cada gasto, a cada momento, conseguir todos os documentos que mostram como foi feito aquilo, quanto foi gasto, ter a conta corrente específica para aquele gasto, para não misturar, né, com caixa, outras contas. Isso é muito importante. E aí a gente fala em gestão, né? Você tem que ter a gestão do lado de cá que está repassando e a gestão também da entidade em estar controlando aquele recurso. Porque a gente também tem que pensar que, para ambos, existem os órgãos de controle, que está ali de Sim. olho, simultaneamente, cada vez mais rígido, tem que estar mesmo, cada vez mais rígido, e você tem que obedecer às regras. Sim. Isso que você falou é muito importante, porque também muitas empresas privadas que participam de licitação ou entidades sem fins lucrativos que têm convênio ou parceria com o poder público não pensam que elas também serão auditadas Exato. pelos mesmos órgãos de Perfeito. controle, nas mesmas bases, né? Isso é muito importante. Muito. E é interessante que no Brasil a gente não tem muito essa cultura do accountability, né? Aliás, a Não. gente não tem nenhuma tradução para essa palavra exatamente Exata, em né? inglês, É. né? Que é a Que é essa ideia da prestação de prestação contas mesmo, com né? responsabilidade. E com transparência. E é uma coisa que relativamente nova, porque já faz uns 20 anos que a gente tem falado disso, Sim, de sim. accountability, Sim. de transparência. Mas Mas na a gente iniciativa ainda... privada, né? Não tanto no poder público. O poder público agora tá indo atrás disso, né? E tem que ir mesmo. Mas é uma cultura que a gente tem que falar, tem que fomentar, porque é importante, né? O poder público agora está cada vez cercando mais e olhando mais para isso, o que é essencial, né? Sim. Os órgãos de controle estão olhando muito para isso. Sim, As emendas parlamentares, elas cresceram muito, né? A gente tem, vamos lá, na gestão lá de trás, FHC, Lula 1, Lula 2, FHC 1 e 2. As emendas não eram uma despesa obrigatória. Você não era obrigada a dar o pedaço de bolo pro seu tio. Tá. Se você, se bem entendesse, dava ou não. Nem convidava para festa. Nem como dava para isso mesmo. O Nem que mandava convite. esses governos faziam, né? Sérgio Abrantes traz esse conceito do presidencialismo de coalizão. Para que os Nossa, projetos muito ouvimos disso. É. sejam aprovados, né? Você entra ali no pleito eleitoral com um plano de governo e depois você precisa do parlamento para estar aprovando as suas propostas para seguir com aquilo. Então o FHC usou muito isso, e o Lula também, é trazer os parlamentares através desses recursos, de forma discricionária. Quando surgiu o governo Dilma, 2014, então o Henrique Eduardo Alves era presidente da Câmara, ele entrou com uma PEC, falando que as emendas parlamentares deveriam ser obrigatórias para todos os parlamentares, não só para aqueles que eles entendiam que faziam parte da base ali para estar votando. Porque virava uma moeda de troca, né? Tipo, ó, você aprova esse projeto tal, eu te dou Perfeito. uma emenda X. E a oposição não tinha o recurso. E aí porque quem não ninguém votava. interessava, Não tinha isonomia não nenhuma. chegava nisso. Aí a pergunta é, isso acabou? Não, isso piorou. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Veio então o governo Temer e ele triplicou recursos para parlamentares mediante despesa discricionária. Né? Então o Temer chegou, ele precisava aprovar ali a reforma trabalhista, ele precisou se manter no poder, né, que teve aquela denúncia da JBS, e também aquela reforma mais geral da gestão, né, em si, e precisava do parlamento. Com isso, o que ele tinha de despesa discricionária, ele aprendeu muito isso com o FHC e com o Lula, enquanto ele estava do outro lado, ele destinou para os parlamentares. E ele teve uma base muito forte, um congresso muito forte. Veio o governo Bolsonaro e piorou isso 4 vezes mais. Então a gente está falando em 3, mais 4, 7 vezes mais do que era. Nossa. Né? Batendo recordes de despesas discricionárias para os parlamentares. Flávio, e agora?
Só voltando no governo Bolsonaro, a gente lembra muito do orçamento secreto, Sim. né? Que a imprensa falava. Que deu o que falar. Que são essas despesas discricionárias que ele fazia a o que sigla não fazia o que queria. Ela é o RP9, o famoso RP9, que é resultado primário número 9. Não sei porque o número, tá? Ninguém me falou. Ele destinava para sua base para votar os seus projetos também, o Bolsonaro. E isso gerava-se convênio com as regras estabelecidas em portaria, via sistema e órgãos de controle. É claro que tem gastos que, até hoje, no passado, que o cara gasta com desvio de finalidade, mas é exceção. Tá. Só que o montante de recursos RP9 foi gritante. E aí, a força do parlamento, né? O Lula veio, então a RP9 com a Carmen Lúcia no STF bloqueando esses recursos, o Lula veio e criou o RP2, que é o RP9, só que é o RP2. Mudou de número. Isso mesmo. E continuou enviando recursos para os parlamentares. E ainda continua via RP2. Esse RP2... Fora, só um minuto de interromper, fora aqueles 1 e tantos por cento? Obrigado. Isso mesmo. Nossa, gente, então não acabou. A base, que a gente chama as emendas de comissão, depois viraram emendas de relatoria, que é o que o STF bate também, é isso, é muito recurso para determinados deputados, para lideranças, e menos para outros. Dos quais as políticas públicas necessariamente não deveriam ser empregadas naquela região. E aí você vê grandes líderes, né, inclusive o ex-presidente da Câmara, recebendo grandes recursos para a região dele, do qual não havia necessidade. Municípios muito pequenos com muitos recursos desse tipo de emenda. A gente fala emenda, mas não é. É um recurso direto do governo federal para o município, mas quem fez essa mediação foi o parlamentar, foi aquela liderança. E aí ele quer determinar que o recurso seja usado para o que ele quer, e não porque necessariamente é interesse do governo municipal, ou é interesse do município. Ou até o federal, né? É perfeito, isso mesmo. Naquilo. Ou seja, virou um modus operandi aí de toma lá da cá, então, né? O presidencialismo de coalizão não acabou, ele só aumentou, e a gente vê a força que tem o Congresso Nacional com base nisso tudo. Eles têm essas emendas obrigatórias desde 2014, mas também conseguem negociar as emendas discricionárias. Agora eu vou fazer jus ao nosso nome, né? Gestão Pública Sem Filtro. Que interessante, né? Toda essa polarização nas últimas eleições, de cidadãos brigando uns com os outros, famílias e tal, para no final da história todo mundo fazer a mesma coisa, né? Tudo igual. Todo mundo criticando isso de um ou de outro, né? E aí a coisa permanece. Que loucura! Vira um modus operandi mesmo, né? É assim que se opera ali entre o executivo e o legislativo. E seguimos assim. Bom, daí a importância do planejamento e da transparência, né? Eu acho que só a gente tendo uma boa prestação de contas, uma transparência. E a sociedade civil tem que estar de olho nisso também, né? Eu acho que o cidadão, ele tem que olhar, ele tem que ver o que está sendo feito, ele tem que cobrar a transparência, porque os órgãos de controle já fazem isso, mas o cidadão também pode e deve estar de olho nisso, né, Flávio? Eu fico do lado do cidadão pensando um pouco, eu penso nos meus familiares, né? E super entendo eles. E aqui a gestão pública sem filtro, então a gente deve falar. Pode falar. Eles não estão nem um pouco interessados. Porque é muito complexo o sistema. É muito complexo. Entende, né? Não sabe nem como você vai fazer, explicar, ele não quer entender. E é muito complexo. E o sistema é feito para essa complexidade mesmo. E o ruim é isso, né? Essa briga entre um e outro, que o sistema é o mesmo. Você está brigando pelo mesmo, pela não mesma importa pessoa. os lados, né? Duas faces da mesma moeda. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Gente, sabe o que eu acho? Que esse assunto foi só uma pincelada, né? Tem muita coisa, Nossa, né? eu já tô querendo aprofundar várias das coisas que você falou. Eu acho que a gente devia gravar um curso sobre isso, o que vocês acham? Total! Não, tem muita matéria. Não, quem quiser, tem muita comenta coisa. aí. Eu quero um curso aprofundado sobre como usar emendas. É verdade. E a gente da precisa maneira capacitar, correta. então, essas pessoas, né? Tanto o poder público, quanto a iniciativa privada, quanto as pessoas, né? Que querem fazer esse controle, né, entidades de controle mesmo, conselhos municipais, né, para que todo mundo tenha a capacidade de conseguir enxergar isso e poder fiscalizar da forma correta, né? Porque nem tem como fiscalizar. Né? Até para saber em quem você vai votar nas próximas eleições, também. E as próprias prefeituras também, com essas capacitações,
para entender como que se opera esses recursos. Exato. Sim. Não há uma regra própria para as emendas como se fosse uma coisa só. São vários procedimentos que você tem que prestar atenção de acordo com a origem do recurso. E, infelizmente, hoje as prefeituras não têm um corpo técnico adequado para cuidar de todas essas demandas. Eu fiz um levantamento lá em 2019 com as prefeituras. A maioria das prefeituras é 1 ou 2 pessoas que cuidam dessa área. Então tem ali muito pouco. o prefeito que geralmente ele entra, ele coloca alguém ou aquela pessoa que já está lá há 20 anos, não sai nem de férias, já toca a máquina ali para ele acerca desse assunto. Sim. E é muito ruim, porque ele não tem aquela estrutura adequada para entender como que funciona e para operacionalizar. Sim. E acaba perdendo oportunidades daí. Né? Sim. Então, quanto mais ele ter uma equipe, agora eu vejo que Americana, Sumaré, criaram uma secretaria de convênios. Importantíssimo. Então, toda uma estrutura. Aí já a gente está mudando. E por quê? Americana, eu sei que o prefeito que está lá, que foi reeleito, ele era deputado. Ele sentiu na pele. Então, e ele viu a necessidade de criar. Olha só. Né? Essa secretaria. Ele já está qualificado para isso, para compreender Nossa, a eu não importância. aguento mais enviar recursos e perderem os recursos. O que está acontecendo? Está acontecendo que na ponta não tem estrutura. Exato. Qual que é a solução? Tem estrutura. Estrutura e capacitação, né? Estrutura capacitada, né? Isso Exato. que eu ia falar. Qualitativo, né? E planejamento. Estrutura, capacitação, planejamento. É isso, gente. Acho que vamos para uma próxima, né? Bom, vamos terminar aqui, como a gente sempre termina, com uma frasezinha. Alguém quer começar, Mari? Eu vou. Então vamos. Gente, eu trouxe uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o assunto, que é do Mahatma Gandhi. E ele fala o seguinte: o desperdício de recurso é a maior prova de falta de sabedoria. Né? Exatamente. De sabedoria humana. Porque é isso, quando você tem o recurso e você desperdiça, você não sabe como utilizar, é a maior falta de sabedoria, né? E a gente gasta mais no Brasil com a ineficiência do que com a corrupção, hein? Vamos lembrar disso. Essa frase é muito... Podia eu acabar com essa frase, né? A gente gasta mais com ineficiência do que com corrupção. Tem um dado do TCU do ano passado, do governo federal, que é estruturado, hein? Então, você total estruturado. Os municípios dos estados, porque a gente está falando do governo federal, que é uma baita de uma máquina. 25% dos recursos empregados no governo federal, eles são ineficientes. Foram apontados como ineficiência. Então, você está falando de um orçamento de trilhões. 20% é muita coisa. É muito. E a gente vive com o cobertor aí apertado, né, gente? Estica pra cá, descobre o pé, estica pra cá, descobre a cabeça. A gente tá sempre apertado. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que o recurso, embora público, não é infinito. Não é. Né? E as pessoas, eu acho que chegam achando que não, o recurso público é infinito. Não é, ele acaba. Então, não dá pra se dar o luxo de perder. Exato, né? Não posso desperdiçar. Com uma ineficiência. Exatamente. E aí, Flávio, sua frase. Coloquei uma frase aqui para a gente pensar na questão do planejamento, né? A gente fala sempre de planejamento, a Mari trouxe bastante aqui, né? Essa palavra que tem que ter e infelizmente não tem. Mas vai ter, eu creio que vai ter. A gente está aqui para isso, para ajudar. Então é uma frase do Peter Drucker que ele fala: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Muito bom. Perfeito, adorei. Bom, eu trouxe uma que vou colar aqui também, porque senão eu me esqueço, mas que tem a ver com o nosso assunto de hoje também, com tudo que vocês acabaram de falar, que é: a qualidade nunca é um acidente. Ela é sempre resultado de um esforço inteligente. John Ruskin. Muito bom também. Realmente, pra gente ter qualidade... A gente nem tá falando de qualidade aqui, né? A gente tá falando do mínimo, de não perder o recurso e tudo mais. Mas pra ir além, precisa ter qualificação. E pra ter qualificação, tem que se empenhar, se capacitar, não é do nada, né? A verdade, gente, é que eu acho que a gente tem que buscar na administração pública uma coisa que na iniciativa privada já se fala e a gente ainda não fala muito, que é a alta performance, né? Mari, que é ter concordo. alta performance na administração, na gestão dos recursos, efetividade e tudo. Eu acho que a base de tudo isso, acredito muito nisso, por isso que a gente está aqui, inclusive, é a capacitação, né, gente? É treinamento, é capacitação, é as pessoas saberem o que estão fazendo e como fazer. Então, acho que essa também é a nossa proposta. E o Gestão Pública Sem Filtro vem para discutir esses temas e outros. Divulgar, né? E difundir. E colocar na agenda, né, gente? Essas coisas que precisam ser ditas, precisam ser conversadas para que as pessoas entendam e saibam como fazer.
Perfeito, gente. É isso aí. Obrigada pela participação. Acabamos, então, por hoje. E fique ligado que a gente volta com mais desse tema. Se vocês quiserem, comentem outros temas, outros tópicos que a gente pode trazer e aprofundar, tá bom? Gestão Pública Sem Filtro. Tchau, tchau. Tchau, gente.